Vamos ver nesse vídeo aqui as desculpas que os jornalistas brasileiros estão criando para defender os clubes europeus deles. Confesso que está muito engraçado e divertido. Eles tentando explicar a queda da Inter de Milão para o Fluminense. Vamos ver. Jogou de uma forma diferente ontem e passou pela Inter de Milão. Eu quero ouvir o Mauro César, que já está conectado. Baita vitória do Flusão, Mauro. Bom dia a todos. Isso é inegável, né? Que foi uma grande vitória do Fluminense. O Fluminense, dos 4 times brasileiros, aquele que tem um menor investimento. Acho que é uma vitória para ser muito festejada. Até eu encontrei um torcedor do Fluminense no hotel aqui em Miami no domingo. Ele ia para Charlotte para acompanhar o jogo no dia seguinte e estava meio desesperançoso. Eu até falei para ele, cara, justamente por conta da derrota do Flamengo, eu falei, você vai ver o Fluminense jogar contra um time muito pior do que o Bayern. Há chance, se o Fluminense acertar um bom jogo, há uma possibilidade real do Fluminense derrotar a Inter. E foi o que aconteceu, né? Só não concordo muito com essa... Duas coisas que eu não concordo. Uma, que é muito conveniente o Renato ficar agora jogando confete em si mesmo. Não se avalia o trabalho de um técnico por um jogo quando ele acertou uma estratégia para jogar contra uma equipe que até é melhor do que a dele, tecnicamente, sem dúvida, embora viva uma crise que está sendo muito ignorada por muita gente. A gente não pode achar que essa Inter é a Inter. O que eu vou falar agora não é desmerecer o Fluminense, é a vitória do Fluminense, ponto. Mas não vou ficar no mais do mesmo, nem ser oportunista de ficar jogando confetes desnecessários do Renato, dizer que o Renato é isso, aquilo. Eu não avalio o trabalho de um técnico por um jogo, ou por 2 jogos, e sim pelo conjunto da obra. Sabemos que os trabalhos do Renato no início têm esse impacto, ainda está no início, né? Mas se você olhar o trabalho do Renato nas últimas temporadas, Grêmio e Flamengo, você vai ver que teve muitos problemas sérios, né? Problemas sérios. Eu nunca vi ninguém falar que ele não sabe de rigorosamente nada, apenas que eu, por exemplo, acho que ele é um técnico muito aquém de outros treinadores. Não significa que ele não possa acertar uma estratégia em que o Fluminense foi até agressivo em alguns momentos, chegou aos gols, se defendeu muito, não por acaso o Fábio se destacou, e conseguiu uma justa vitória, atuando mais ou menos como a Inter jogou contra o Bayern. Não sei se as pessoas acompanham, se elas se lembram, jogou mais ou menos assim. E contra o Barcelona, quando a Inter foi muito superior, embora não seja superior como elenco a esses adversários, a Inter se superou e por isso foi tão elogiada. Mas depois disso aconteceu muita coisa, o técnico foi embora, o time até não era tão diferente, 8 titulares dos jogos contra o Barcelona estiveram em campo, mas alguns já foram liberados porque se machucaram, o técnico não está mais lá, o time ainda vive uma crise por conta da goleada humilhante sofrida do PSG na final da Champions. Então, quando você tenta tratar a Inter como o segundo melhor time da Europa, porque foi o vice-campeão, você está ignorando todo um contexto. Isso é muito raso. Um torcedor que pouco entende de futebol, tudo bem, eu não vou, esse é o meu trabalho, eu não posso chegar aqui e tentar colocar a Inter hoje num patamar que ela não está mais. Tá? O Fluminense aproveitou bem essa oportunidade e venceu. Agora, as comparações entre adversários, elas têm que ser um pouco mais realistas. O Fluminense teve chance e aproveitou e venceu. Avançou, parabéns, sensacional. Isso não faz do Renato um técnico melhor do que ele era, sem os problemas que ele apresenta, não em um jogo, em uma competição, mas ao longo da carreira, né? E não faz da Inter um time tão bom como foi naquele momento contra o Bayern e contra o Barcelona. Simples assim. Eu poderia chegar aqui e fazer, encher a bola do Renato, dizer que ele está na grande fase, que ele se reinventou, eu estaria mentindo. Ou também tentar tratar a Inter num patamar que ela não está mais. Ela não está mais. E por isso houve uma aproximação e houve a possibilidade do Fluminense vencer. Se a Inter estivesse no nível daquela Inter que jogou contra o Bayern e contra o Barcelona, a chance do Fluminense seria muito menor. É uma evidência isso. Embora a forma que o Fluminense jogou ontem se assemelhe muito à forma como a Inter eliminou essas duas equipes. Menos posse de bola, 28% de posse de bola contra o Barcelona, por exemplo. Comentei esse jogo na ocasião e me lembro bem desse número. 28% de posse de bola, ou seja, deu a bola, o adversário foi agressivo em alguns momentos e conseguiu vitórias históricas ali sobre o Barça. E o Fluminense fez a mesma coisa, conseguiu uma vitória histórica sobre o vice-campeão europeu, mas a gente tem que entender o contexto. A situação da Inter, vou fazer uma comparação aqui para trazer para a nossa realidade sul-americana. Tá? O Boca eliminou o Palmeiras em 2023. O Atlético eliminou o Palmeiras em 2022. Os dois foram à final. Nenhum dos dois era melhor que o Palmeiras. Aliás, eram bem inferiores ao Palmeiras. Eles eliminaram o Palmeiras em São Paulo. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia e foi eliminado pelo Peñarol nas 2 últimas Libertadores. O Peñarol foi até a semifinal. Nenhum dos dois era melhor dos times que o Flamengo.
A Inter eliminou o Bayern e eliminou o Barcelona, mas não é mais time do que nenhum dos dois. Um está no Mundial, o outro não está no Mundial. O Fluminense tem alguma coisa a ver com isso? Não. Derrotou, se classificou, isso é muito merecido. Mas não dá para colocar a Inter de Milão hoje, até olhando o elenco, no patamar de outras equipes, embora tenha ido até a decisão. E talvez por isso mesmo tenha fraquejado da forma como fraquejou na final. Enfim, é como eu vejo, né? Eu não estou aqui nem querendo fomentar debate, é só como eu penso, como eu vejo. Estou falando de uma forma bem sincera, bem honesta, sem fazer média com o torcedor, sem vender ilusão. Ô Danilo, quero colocar você na conversa, independentemente da que era a força da Inter, e o Mauro explicou bem a diferença, essa Inter e tal. Antes do jogo, pouca gente achava que ia dar. Achava que a Inter era super favorita. E no jogo em si, no jogo jogado ali, o Fluminense foi melhor o tempo todo. Sim, mas com alguma folga, eu achei. Eu concordo com a diferença da Inter, até a própria diferença da Inter que foi vice, com a diferença da Inter que entrou em campo ontem, né? Isso é inegável. Você olha a escalação e dá para você ver, né? Não tem muita questão. Agora, eu acho que a leitura de jogo do Renato... Vocês estão acompanhando aí, eles estão se esforçando para defender. Isso não pode negar, mas tá difícil. Mas é uma vitória marcante. Ontem eu assisti aqui também pela transmissão dos Estados Unidos, e a cada 5 minutos o narrador falava: vamos lembrar que esse treinador aí, ele tem uma estátua fora de um estádio lá no Brasil, ele é lendário no Brasil e tal. Então esse tipo de vitória alimenta essa imagem do Renato. E o Renato, ele estava calmo até então, né? Ele estava evitando esse tipo de discurso, e agora ele acho que saiu da casinha, porque até então ele estava quietinho, estava mansinho ali, não estava aquele Renato que a gente já via nas coletivas. Aí ontem voltou, né? Não preciso dar explicação tática para vocês, eu entendo muito, mas aí é mais o folclore, é mais a imagem dele, ele está surfando uma onda que no final ele e o Fluminense podem surfar um pouquinho, aí cabe a gente aqui a filtrar até que ponto a gente cai nessa ou não. O mata-mata permite isso. O mata-mata permite isso. Engraçado que no final do ano, quando os brasileiros perdem para os europeus, não tem essa história de mata-mata. Permite isso. Os europeus são bons e pronto. É muito engraçado isso. Eu acho que a grande questão da discussão do Mundial é que as pessoas insistem em fazer comparações e tentar colocar os times brasileiros num patamar que eles não estão, gente. Lamento informar, mas não estão. Agora, se puderem tirar o retorno do áudio, eu não estou conseguindo raciocinar com a minha voz batendo de volta. Por favor, gente. É impossível trabalhar assim. Muito obrigado. Para quem não está entendendo, quando a gente está falando, a voz da gente volta, o raciocínio fica muito confuso, é um delay, é péssimo. Mas enfim. Então, o que acontece? Você enfrentar um time que é um time muito forte, né? É um time muito forte, e o Manchester City, nessa competição inteira, estava encarando como uma pré-temporada. O Guardiola chegou a falar 2, 3 vezes na mesma coletiva, e eu estava na coletiva, que foi depois do jogo contra a Juventus, que foi um jogo tipo a Caballarini também, um jogo muito solto, pouca marcação e tal. Ele chegou a falar: não, a última temporada, tivemos lesões, a última temporada. A temporada não acabou. Ele está encarando isso como uma pré-temporada, fez várias experiências. O City é um time em reformulação, tá? Como a Inter está tentando se lamber as feridas e se reconstruir. E o Al Hilal é um time muito cascudo, né? Você pega um time que tem vários jogadores com passagem em times de primeira divisão e de Premier League, de Champions League, né? E que venceu o jogo ontem. Então o Fluminense enfrentar um adversário bem difícil. Imagino que repita a estratégia. O técnico do Al Hilal é o técnico que era da Inter, né? Que é uma das principais baixas do time italiano, mas a possibilidade, ela evidentemente existe. Eu só não sei se esse City é meio que de pré-temporada, estreando o jogador, trazendo um jogador importante, voltando de contusão, ora com o Haaland, ora tirando o Haaland. Eu não sei se esse Manchester City seria tão difícil como pode vir a ser o próprio Al Hilal. Sinceramente não sei, pela maneira como encarou a competição. Venceu jogos, venceu por goleada, não estava brincando, mas também nunca esteve num estágio de alta competição, de competitividade. Claramente encarando como uma pré-temporada. Isso é uma evidência, gente. Você está diminuindo. Eu não estou diminuindo nada, eu estou falando aquilo que eu estou vendo. Eu não vou mentir para vocês para ficar agradando. Desculpa, se você que está com raiva aí que eu estou falando, não vou mentir.
Tem um monte de gente fazendo isso, inclusive. Inclusive tem gente enchendo a bola do Renato, mas eu duvido que quisesse o Renato no seu time. Ia querer do seu time treinando? Trocaria o técnico atual do seu clube pelo Renato? Mas vai lá e elogia o Renato. Né? Aliás, o Renato não fala de tática, porque ele não consegue desenvolver falando sobre tática. O senhor Márcio Xavier faz isso melhor do que ele. E quando ele tem que falar de tática, vou responder de novo aquilo que eu deixei passar. Não é para a gente que ele tem que falar, é para o torcedor do clube, do time que ele comanda, que quer saber os detalhes da estratégia dele. O jornalista é apenas um interlocutor ali. Não tem que falar para vocês. Estão falando para quê? Para a torcida. Eu tenho que explicar para o torcedor do Fluminense qual foi a estratégia dele. Talvez ele não consiga explanar sobre isso. O Samuel Xavier conseguiu. Vou passar a bola para o Danilo, mas